Espermatozoides em fundo azul. A probabilidade de você nascer era de 1 em 300 milhões. Bebê sorrindo. Mas você conseguiu. Cartela de números. A chance de acertar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões. Homem pulando e sorrindo. E as pessoas conseguem. Multidão em rua. A probabilidade de alguém encontrar sua alma gêmea é de 1 em 7 bilhões de pessoas. E todo dia alguém encontra. Casal de mãos dadas. A chance de você ajudar a Fundação Dorina Noil para cegos é de 50%. Sim ou não? Depois de todos esses números, temos todos os motivos para ter esperança. Ajude a Fundação Dorina a promover a inclusão de pessoas com deficiência visual no Brasil. Sua doação virá livros em braille, oportunidades de emprego e mais autonomia para quem precisa. Doe. A probabilidade de mudar a vida de alguém para melhor é de 100%. Logo Fundação Dorina Noil para cegos. Há 72 anos, transformando a vida das pessoas com deficiência visual. Vídeo mostrando as situações descritas pelo narrador. Ao final, uma mulher e uma criança com bengala longa caminham em frente à fachada da Fundação Dorina. Homem com cão-guia anda pelo corredor e pessoa caminha em esteira. São mostrados livros em braille, pessoas trabalhando com livros e mulher com deficiência visual lendo o livro braille. Profissionais da Fundação Dorina mexem em computadores e orientam crianças e adultos com deficiência visual. Sabe o que a gente faz? Somos agentes da mudança e promovemos a inclusão de gente como a gente. Nós somos a oportunidade, somos atividades artísticas e culturais, o desenho, a pintura, o lúdico. Somos a alegria dessa gente. Nós somos disciplina, somos o esporte, o karatê, o taekwondo. Somos a motivação para muita gente. Nós somos coordenação motora, percepção visual, expressão, interação e integração. Somos a superação, gente. Somos humanos. Enfrentamos a vulnerabilidade social e tratamos a todos com respeito. Gente, vem com a gente. Doe qualquer quantia pelo www.institutoolgacos.org.br ou pelas agências bancárias. Curta, compartilhe, comente. Faça dessa ação algo sem precedentes. É isso, gente. Essas 3 entidades nós apoiamos já há algum tempo. Acho que é bastante importante nos engajarmos em algumas causas, né? Essas são algumas causas do Centro de Estudos da Comunicação. É um grande prazer recebê-los aqui hoje. Teremos um dia inteiro dedicado a quem constrói as narrativas de nossa sociedade. Primeiramente, quero agradecer às empresas que tornaram esse sonho uma realidade. Sem elas, não teríamos condições de realizar essa maratona dedicada ao jornalismo especializado e aos negócios que envolvem os veículos. Construir essas narrativas de valorização de quem constrói as histórias de nossa sociedade não é tarefa fácil. Só conseguimos elaborar um dia todo dedicado aos profissionais de imprensa, graças ao apoio de empresas que sabem dar valor a essas iniciativas. Quero agradecer nominalmente a Bayer, a Gerdau, ao Grupo Águas do Brasil, Klabin, Latam, McDonald's, MRV Engenharia, Nissan, Samsung, Sul América, Suzano e Toyota. Sem essas empresas, nós não estaríamos aqui hoje, começando com um fórum de jornalismo especializado, à tarde um dedicado a branded content e à noite reconhecendo jornalistas em 29 categorias. Por favor, uma salva de palmas para essas empresas. Quero também agradecer ao Carlos Costa, diretor da Faculdade Casper Libero, que nos convidou para realizarmos esse dia de reflexão, nessa casa que é uma casa de comunicadores. Os jornalistas especializados têm hoje pela frente um dilema. Veem os tradicionais veículos de comunicação diminuírem de tamanho ou até mesmo desaparecerem, mas também enxergam um horizonte de oportunidades que o meio digital oferece. Custa muito se reinventar e talvez esses 2 fóruns possam proporcionar uma oportunidade de, na troca de ideias, vislumbrarmos um novo horizonte. O mundo civilizado se preocupa com o bom caminho do jornalismo sério, que significa, entre tantas coisas, a melhor arma para a defesa da democracia. É por isso que nós acreditamos que aos poucos o jornalismo ético voltará a ser valorizado por todos,
depois do tsunami que o digital provocou no modelo de negócio dos veículos. A sociedade nunca precisou tanto do jornalismo ético, frente à avalanche de desinformação e notícias falsas que as plataformas digitais multiplicam continuamente. É por isso que o jornalismo especializado nunca vai morrer. Que este fórum possa proporcionar mais alguns avanços a partir da reflexão que faremos hoje. É nisso que acreditamos. Um bom evento para todos, obrigado. E eu quero chamar para comandar essa cerimônia o moderador Alfredo Nastari, jornalista e editor, com passagem por alguns das principais revistas brasileiras. Trabalhou por cerca de 18 anos no Grupo Abril, nas redações de Veja e Placar, entre outras. Fundou e dirigiu por 8 anos a Dueto Editorial, editora que marcou época por suas revistas na área de conhecimento. Atualmente publica as revistas Scientific American Brasil e China Hoje, em parceria com a Segmento. Alfredo, por favor. O painel é seu. Obrigado. Como é que é? O microfone é um só? O microfone é um só, está funcionando. Aqui tem mais microfones que eles vão posicionar aqui. Tem mais microfone? Tem. Bom dia a todos. Já foi feita a minha apresentação, sou Alfredo Nastari. Eu queria então chamar as pessoas que irão compor essa mesa, começando pela Adriana Moreira, editora do Caderno Viagem, do jornal Estado de São Paulo. A Adriana é formada pela PUC de São Paulo, começou sua carreira no jornal no Estado de São Paulo em 1996. Passou por várias áreas, como Metrópole e Economia, mas desde 2004 trabalha com turismo no Caderno Viagem. Editora do Caderno desde 2011, Adriana também já participou de grandes coberturas jornalísticas, como Copa do Mundo, Olimpíada e eleições. Olá, tudo bom? Queria também chamar a Cristina De Luca, editora at-large do IT Mídia, blogueira do UOL Economia e conselheira editorial da Ion 89. Tudo bem? Então, vai. A Cristina é jornalista com 25 anos de experiência em produção, edição e direção de conteúdo em plataformas digitais. Hoje trabalha como editora at-large do IT Mídia, licenciadora do IDG Group do Brasil, blogueira do UOL Economia e conselheira editorial da Ion 89, startup de mídia da qual é uma das fundadoras. Trabalhou por mais de 20 anos em veículos das organizações Globo e por mais de 10 anos como editora de publicações da IDG Group no Brasil. Queria chamar também... Opa, caiu alguma coisa aqui. A pasta. O Adalberto Marcondes, também conhecido como Dal Marcondes, diretor executivo do Instituto Envolverde e editor da agência Envolverde. O Dal é um jornalista de 62 anos, passou por diversas redações da grande imprensa paulista, como Agência Estado, Gazeta Mercantil, revistas Isto É e Exame, como repórter e editor de Economia e Finanças. Desde 1998, dedica-se à cobertura de temas relacionados ao meio ambiente, educação, desenvolvimento e sustentabilidade empresarial. Recebeu por 2 vezes o Prêmio Ethos de Jornalismo, oferecido pelo Instituto Ethos, e é reconhecido como jornalista amigo da infância pela agência Andi. Obrigado pela presença. E, finalmente, eu queria chamar também o Luiz Fernando Toledo, coordenador dos workshops de jornalismo e de educação da GEDUCA e repórter do jornal O Estado de São Paulo. O Luiz é repórter do Estadão desde 2013, com foco em administração pública. É membro do Estadão Dados, primeira equipe de jornalismo de dados no Brasil. Foi fellow do ICJF da ProPublica, site de jornalismo independente nos Estados Unidos. Luiz, obrigado pela presença. Bom, tá ligado aqui? Tá ligado? Tá ligado. Bom, na verdade é o seguinte, seguindo orientações aqui da organização,
essa mesa é mais um bate-papo do que propriamente uma apresentação formal de cada um dos nossos convidados, né? Eu vou tentar moderar isso, moderar essa conversa, passando a palavra para vocês e fazendo uma provocação inicial. O nosso tema aqui é os caminhos para um bom jornalismo especializado. Eu estava conversando com o Dal antes do início dessa mesa, que a gente vem de uma geração onde nós nos orgulhávamos de que o jornalista era um especialista em generalidades, né? Nós tínhamos uma formação absolutamente generalista, proporcionada pelo modelo das escolas de jornalismo, né? Onde a gente aprendia a técnica do bom jornalismo, mas não entrava muito na questão de conteúdos, né? E que, na verdade, com o fenômeno da segmentação da imprensa, que foi uma coisa que passou a acontecer dos anos 70, 80 para cá e atingiu o auge agora com a internet, ele criou, essa segmentação criou a necessidade de um jornalista especializado. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos perder esse nosso DNA original, né, de saber atuar em diferentes áreas. Então, eu vou fazer uma primeira rodada, né, em que eu gostaria que vocês comentassem essa preocupação que nós profissionais temos, né, de aliar uma boa técnica jornalística, uma boa formação, uma boa atuação profissional com o conhecimento especializado, que é indispensável quando você vai atuar em algumas áreas. Vamos fazer assim? Começamos por você? Tudo bom, gente? Bom dia. Eu acho que, independentemente da área do jornalismo, acho que um princípio é básico e a gente não pode esquecer, que é a apuração. É um cuidado com a apuração. E eu acho que hoje, talvez com o excesso de informação que a gente tem por todos os lados, e o jornalista, a gente sempre tem uma tendência a ser um pouquinho arrogante, né? A gente sempre acha que sabe, não, principalmente quando você é especializado. Então, você acha que você sabe, porque, não, eu trabalho com isso há não sei quantos anos, e eu sei, essa informação aqui está certa. E quando você descuida, quando você acha que você está muito seguro, é quando você escorrega. Então, eu acho que o jornalismo é um só. E os princípios também são um só. Então, você ter o cuidado com a apuração, eu acho que é o princípio básico, em qualquer área que você esteja. Agora, hoje em dia, talvez seja mais fácil da gente conseguir as informações. A gente tem muitos meios, a gente tem muitas estatísticas, a gente tem uma gama imensa de informação. E o outro desafio é você saber unir tudo isso de uma forma clara e uma forma que realmente não caia tanto na generalidade. Porque como tem muita gente também, a sua concorrência também é maior, né? Antes, assim, a concorrência do Estadão era Folha, a concorrência da Veja era Isto É. Estava muito claro. Hoje não, hoje você concorre com o youtuber, com o blogueiro, com o WhatsApp, com um monte de fontes. Então, também tem uma questão aí de você se manter mais bem informado possível, o mais atualizado possível, e sem cair nessa cilada de, não, eu já sei, então eu não preciso me atualizar, porque eu faço isso há muito tempo. Eu acho que a gente tem que sempre continuar buscando alguma coisa, porque sempre vai ter alguma coisa que você não vai saber tão bem assim. E esse cuidado, eu acho que é uma coisa que, em qualquer área, mesmo que seja um jornalista de geral, a gente tem que manter. Acho que são princípios meio básicos. Cristina. Obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite de estar aqui. Pegando a frase que você falou, o Milor Fernandes gostava muito de falar essa frase, né? O jornalista é um especialista em generalidades. E
Quando eu vou dar palestras em universidades e em colégios, em programas de formação profissional, eu costumo dizer sempre que há um princípio básico do jornalismo que a gente carrega desde os cursos iniciais da nossa vida, que é ter uma cultura geral. A gente não é um bom jornalista, a gente não consegue fazer uma boa apuração se a gente não tiver uma cultura geral. Então, mesmo o jornalista especializado, ele tem que ser um generalista, porque a especialidade dele acaba tangenciando outras áreas também. Então, eu me lembro que logo assim que eu comecei na profissão, uma das primeiras reportagens que eu tive que fazer foi o caso Baumgarten. E eu entrei no caso Baumgarten para ajudar a jornalista da área de polícia a entender por que o Ivan Vasquez dizia que ia conseguir, usando um sistema de computador, chegar no nome dos criminosos, de quem teria cometido o atentado, em uma semana. E eu ri e falei, não vai chegar em uma semana, nem 2, nem 3. A gente está falando de muito lá atrás, e cruzar dados naquela época era muito mais difícil do que é hoje. Os sistemas de todos os hotéis que ele precisava apurar não estavam informatizados, então você ainda tinha pelo menos uma semana de entrada de dados para um sistema, para aquele sistema poder fazer um processamento e, a partir daí, gerar uma informação. Então, se você não tem o conhecimento de como cada coisa funciona, como é que funciona um hotel, o que o hotel tem, quais são os dados que você vai poder pegar de lá, você não consegue fazer um jornalismo especializado em tecnologia, porque você não vai ter os instrumentos para fazer as perguntas certas para quem precisa receber essa pergunta. Então, eu costumo dizer sempre que o jornalismo é aquele cara que não sabe muita coisa, mas sabe quem sabe. E a gente vai perguntar para quem sabe aquilo que o nosso leitor gostaria de ouvir. No caso do jornalismo de tecnologia, ainda tem um agravante de que, como tecnologia é meio, e cada vez mais meio, hoje todo mundo se acha conhecedor de tecnologia, né? A gente tem um jornalismo feito na grande imprensa que é muito voltado para o consumo, para a área de uso B2C, que a gente chama, né, do consumidor, o uso que o consumidor faz da tecnologia, mas a gente tem um jornalismo muito interessante, que quase não aparece, que é o jornalismo feito para a tecnologia B2B, que é onde eu atuo mais hoje. Então, é um jornalismo que tem que tangenciar todas as verticais econômicas, né? Porque você precisa entender como cada vertical econômica vai estar usando o Big Data, vai estar usando a inteligência artificial, vai estar usando o Machine Learning. Então, é uma área em que a gente não para de aprender nunca. A gente tem que estar sempre buscando conhecer mais. E o conhecer mais não é só conhecer mais da tecnologia em si, mas da onde a tecnologia está tocando. Obrigado, Dal. Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Eu concordo plenamente com o que me disseram as duas colegas, porque se você não tiver uma cultura geral e a capacidade de fazer as conexões e de contextualizar a tua cobertura especializada, você não vai conseguir passar para o leitor uma informação que sirva a ele para alguma coisa, porque informação sem contexto não tem utilidade. Eu edito um site que trabalha com meio ambiente e sustentabilidade, eu costumo brincar que é a mais antiga startup do Brasil. Um estudo da Sembra Mídia, que é um núcleo de pesquisadores em jornalismo digital, identificou a Envolverde como o mais antigo projeto de jornalismo nativo digital em operação no Brasil. A gente está no ar desde 1998. Né? E quando eu cobri economia, né, e depois fui cobrir sustentabilidade, meio ambiente, né, comecei com meio ambiente. E as pessoas me diziam, como que você vai abandonar a economia, onde você já construiu um nome para trabalhar com meio ambiente, isso não interessa a ninguém. Na verdade, hoje, quando me perguntam, você é um ambientalista? Eu falo, não, eu sou um jornalista que trabalha com pautas ambientais e nem sou um grande especialista em meio ambiente, eu sou um especialista em economia, foi o que eu estudei mais. Eu tenho um mestrado em economia ambiental
e passei anos cobrindo economia para jornais como Gazeta Mercantil, na revista Exame e tal. Por que eu digo que eu sou um jornalista de economia e não de meio ambiente especificamente, apesar de estar envolvido? Porque eu acredito que a gente tem uma base de conhecimento pela qual permeia todos os assuntos. E o meio ambiente é basicamente decisões econômicas. Hoje, quando você fala de meio ambiente, você está falando de decisões econômicas. Quando você fala em desmatamento, você está falando de uma decisão econômica de desmatar. Quando você fala em mudanças climáticas, você está falando de uma decisão econômica de decidir por um combustível ou por outro, por uma matriz energética ou por outra. Quando você trabalha com dados na área ambiental, você está, na verdade, trabalhando com dados que foram imputados em uma matriz econômica. Então, o jornalismo especializado, ele às vezes não é necessariamente uma coisa que você tem que fechar a tua visão em cima daquilo que você cobre, mas não, você tem que encontrar o que é que contextualiza aquilo que você cobre. Como é que aquilo se torna uma pauta relevante? Porque até os anos 90, mais ou menos, falar de meio ambiente era falar de desastre natural e de bichinho. Você pegava um desastre natural e pegava um bichinho, e aí você tinha uma pauta ambiental. Hoje é uma pauta científica, é uma pauta econômica, é uma pauta de turismo, é uma pauta de viagens, é uma coisa que está absolutamente abrangente. Então, a formação de um jornalista para trabalhar com o jornalismo segmentado, ela deve ter tudo o que um jornalista que cobre o dia a dia numa grande mídia ou num site tem, mas também uma dedicação, um mergulho em alguns conhecimentos específicos que vão permitir que o teu trabalho faça alguma diferença, né? Porque, eu faço surf, então eu posso falar de oceano. Será? Pode, só porque você surfa, você pode falar de oceano, né? Que tal ir lá no Instituto Oceanográfico e fazer algumas fontes lá com pesquisadores da área, conhecer como é que funciona a dinâmica do estudo oceanográfico, e aí sim você vai poder falar de oceano com maior propriedade, né? Eu fiz esse mestrado em ciência ambiental. Foi uma coisa maluca. Eu comecei em 1990, terminei em 2010. Porque eu fui da primeira turma, abandonei e depois voltei. Então, por quê? Porque é uma coisa... eu queria aquele conhecimento. E aquele conhecimento fez uma super diferença na minha atividade de repórter. Apesar de eu ser editor já há muitos anos desse site, eu nunca abandonei a reportagem. O ir para a rua fazer reportagem, fazer matéria. E o ir para a rua, no caso do jornalismo ambiental, é ir para a Ilha do Marajó, para o arquipélago do Marajó, fazer uma matéria sobre biodiversidade e sobre os problemas econômicos da falta da biodiversidade na região. Então, eu acho que é isso. Essa primeira fala é só para dar um pouco do contexto. O jornalismo precisa de uma cultura geral muito forte e precisa de uma gana por um conhecimento específico, sabe? Você estar cobrindo uma determinada área, você não pode fazer aquilo com displicência. Você tem que sempre trabalhar aquilo como uma coisa realmente importante. Pessoas tomarão decisões em cima do que você escreve. A gente nunca imagina que as pessoas vão ler aquilo que a gente escreve e vão tomar uma decisão da vida pessoal delas a partir do que elas leram num texto nosso. Mas isso acontece, é para isso que serve o jornalismo. O jornalismo serve para dar contexto para que as pessoas tomem decisões. Então... Obrigado. Bom dia. Antes de tudo, agradeço pelo convite para participar do evento. Eu vejo que essa frase de jornalista especialista em generalidades é uma coisa que, pelo menos nos últimos 5 anos, vem caindo bastante. Assim,
em desuso com a proliferação não só das técnicas de jornalismo de dados, enfim, de formas de produzir jornalismo diferente, mas também da questão da competição, como a Adriana comentou, né? Da gente competir com coisas assim, WhatsApp, em que alguém pode produzir uma notícia, bem entre aspas, em segundos, com o YouTube, enfim, com outras ferramentas. Então, esse ano eu vejo assim, eventos que eu tenho participado, workshops, treinamentos que eu tenho participado, e às vezes eu até me pergunto, será que eu ainda estou fazendo jornalismo, fazendo treinamento de programação, treinamento de bases mais aprofundadas no Excel, entendendo o que significa Python. Um jornalista há 10 anos precisava entender o que era Python, o que era SQL, o que era, enfim, N siglas que representam ferramentas de jornalismo de dados. Eu acho que talvez menos do que hoje, em que cada vez mais a gente precisa conhecer, se não ter um conhecimento mais aprofundado do uso, pelo menos saber para que serve, para poder chegar em alguém que saiba fazer aquilo e, de fato, se aprofunde e consiga fazer alguma coisa a partir daquilo. Eu comecei a ver muito isso na prática dentro da cobertura de jornalismo de educação, e foi até por isso que a GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, começou a fazer esses workshops nas universidades, que é para tentar levar já para os alunos, para os estudantes, essa cultura de não só ouvir especialistas, ir atrás, é claro, isso é fundamental dentro da matéria, mas também de cavar as próprias pautas, de procurar, vamos dizer, as informações naquilo que já está disponível, seja numa base do governo federal, seja numa base que um especialista, um pesquisador disponibilizou, para a gente ficar menos refém até de determinadas fontes que sempre são as fontes para todas as matérias. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, da última matéria que ganhou o Grande Prêmio ESSO, depois acabou o prêmio, que foi era uma matéria de jornalismo de dados de educação, que foi uma matéria do Estadão Dados sobre o FIES. E, basicamente, o que eles fizeram foi baixar microdados do site de transparência do governo federal e, a partir daqueles dados, enfim, N técnicas, conseguiram destrinchar grandes problemas que havia dentro daquela política pública. A matéria levou a uma série de mudanças dentro do governo Dilma, ali, na política do FIES. E foi uma matéria que ouviu fontes, é claro, mas para ajudar numa coisa que os jornalistas tinham encontrado com os dados que estavam no site do governo federal. Então, até é uma coisa que a gente ouve muito de crítica, né? O tempo da Lava Jato, essa coisa de ficar dependente de Ministério Público, de Polícia Federal. É sempre interessante a gente ver que existem outros caminhos, existem formas de você se aprofundar nos dados sem ficar 100% dependente da fonte. Então, por exemplo, essa semana a gente publicou uma matéria, foi ontem na verdade, mostrando um pouquinho sobre a rede do candidato Jair Bolsonaro no Facebook e como existia um enorme grupo de pessoas que faziam páginas para ele usando perfis falsos, usando, enfim, violando várias políticas da rede social, e depois da matéria o Facebook derrubou uma série de páginas que tinham um engajamento tão grande, que a gente até destacou lá que tinha mais destaque do que a página da Anitta, a página da Madonna, a página do Neymar, que era uma coisa gigantesca, assim. E foi uma matéria que a gente usou basicamente técnicas de jornalismo de dados. A gente foi atrás dos especialistas também para ajudarem, para a gente identificar algumas coisas, até para também não ficar uma coisa só do jornalista com ele mesmo, mas que a descoberta da matéria partiu de uma investigação de dados. Então eu vejo que isso é cada vez mais importante para a gente não ficar refém e para a gente até ficar afastado desse suposto jornalismo que se pratica por aí, de WhatsApp, de você não apurar as coisas como deveria, enfim, fazer aquela coisa superficial. Nesse sentido, nessas técnicas, esse tipo de matéria, a gente acaba se diferenciando. A gente vê que as matérias têm leitura, que as pessoas vão atrás, porque é uma coisa que o jornalismo especializado proporciona, não é uma coisa que pode ser feita a qualquer minuto, de qualquer jeito. Então, eu acho que tem sido uma saída, tem sido um caminho interessante. Várias redações estão investindo nisso de alguma forma. O Estadão começou lá em 2012 com o Estadão Dados, mas a Folha hoje tem o setor de inteligência também, que produz várias matérias. Em Brasília tem surgido várias redações também, várias redações independentes, tem o Volt Data Lab, tem várias pessoas que estão produzindo, trazendo novas pautas e novas formas de olhar para assuntos antigos. Até dentro da educação a gente faz muito isso na GEDUCA, de falar nos workshops, que, por exemplo, falta de vaga em creche.
Quantas matérias já não saíram na imprensa disso desde sempre? É um assunto muito antigo. Mas hoje que a gente tem, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, microdados sobre, por exemplo, quem são as crianças que estão na fila de vaga em creche, qual é o perfil dessas crianças que estão, qual é o perfil das famílias, a renda, é beneficiário do Bolsa Família, não é? Então a gente consegue ter muitas outras matérias a partir disso, que colocam um novo olhar, um novo foco em assuntos que são antigos, enfim, a gente consegue avançar em um problema e não ficar só repetindo as coisas que já foram faladas várias vezes. Obrigado. Bom, dessa primeira rodada, eu acho que a gente tem uma visão consensual, né, de que o jornalista ele tem que ter um domínio da técnica, da apuração, da checagem, né? Ele tem que ter um sólido domínio da técnica e cultura geral, né? E uma cultura abrangente e principalmente curiosidade, né? Quer dizer, não existe jornalista que não seja curioso, que não se interesse por qualquer, né, quer dizer, por qualquer tema que se apresente. E acrescentaria aí com a contribuição do Luiz também, hoje, bagagem tecnológica, né? Tem que ter todo um conhecimento tecnológico que a nossa a geração anterior não tinha. Mas a questão que fica é a seguinte: como e quando se especializar, né? Quer dizer, como é que eu administro a minha carreira? Né? Eu vou ser um jornalista especializado ou não? Né? Na mídia analógica, na mídia mais tradicional, acontecia muito de você se especializar por inércia, né? Você caía na editoria de economia, ficava lá 15 anos, você era rotulado como um jornalista de economia, você queria fazer qualquer outra coisa, mas só te chamavam para freela, para emprego, para vaga de economia, e você não conseguia sair daquilo. Outros entravam já carregando uma formação pessoal num determinado segmento, por exemplo, na área de TI, né? Quer dizer, na área de TI, quem entrava já se sabia que ele não seria outra coisa a não ser um jornalista da área de TI. Eu queria que vocês falassem um pouco como foi a experiência pessoal de cada um de vocês, né? E como vocês imaginam que um jornalista recém-formado tem que administrar a sua carreira no sentido de ganhar uma especialidade, quando, em que momento, de que forma. Vamos fazer outra rodada? Então vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho do meu caso e aí depois... eu construí minha carreira no Estadão meio que por acaso, mas a minha sorte, eu acho, de trabalhar numa grande redação é que eu tive a oportunidade de passar por várias editorias. Eu trabalhei em Metrópole, eu trabalhei em economia, eu trabalhei em jornal de bairro, eu trabalhei em coberturas de eleição, eu trabalhei em cobertura de Copa, de Olimpíada, porque dentro do Estadão, isso fica mais fácil de você circular. Talvez eu acabei caindo em viagem, porque, na verdade, sempre foi o que eu quis fazer, mas você vai, jornalismo, às vezes você vai onde você consegue uma vaga, né? Porque não é fácil. Quem é do meio sabe que não é fácil arrumar emprego, agora cada vez mais difícil, mais editoras fechando, Abril, a gente sabe... Que não está fácil realmente, as mídias digitais deram uma balançada no mercado, e acho que até, enfim, é assunto para uma outra pergunta, mas eu sempre quis ir para o jornalismo de viagem, sempre foi um sonho, e acabei conseguindo isso, mas assim, fiz uma matéria aqui, fiz uma matéria ali, conversei com alguém. Então, usar a sua rede de contatos, oferecer pautas, não ter medo de ter cara de pau, não ter medo de passar vergonha, não ter medo de ouvir não, porque você vai ouvir muitos nãos, você vai oferecer pautas, e pautas boas. Eu recebo
muita gente me liga, muita gente manda e-mail com pautas boas, mas eu não tenho como publicar. Às vezes eu não tenho verba, às vezes eu não tenho espaço. Tem uma série de fatores. E não quer dizer que aquela pauta que você está oferecendo é ruim e que, porque você tomou um não, ninguém mais vai receber a sua pauta. Eu acho que, para você, um pouco do que a gente falou na primeira rodada, eu acho que cabe aqui também. Eu acho que, para você galgar um bom espaço como jornalista especializado, é legal você ter um background que seja mais amplo, porque eu acho que eu acabei tendo sucesso como jornalista de turismo, porque eu tinha um grande background de outras áreas. Isso alimentou a jornalista que eu me tornei depois. Em cidades, por exemplo, o Luiz passou por lá também, né? Você sabe que a apuração, você está na rua, você fala com muita gente, agilidade de texto, agilidade de apuração, pensar rápido, agilidade de pesquisa, isso é uma coisa crucial para você fazer. Então, não adianta porque agora eu sou jornalista de turismo, então eu tenho, e é semanal, então isso significa que eu posso passar a semana inteira cuidando de uma pauta só. Não dá, ainda mais hoje em dia. Você tem que produzir para o online, você tem que produzir para o papel, você tem que produzir para tudo. Então, você tem que ter agilidade. Isso também é um diferencial na hora que você vai ser contratado. Lá no Estadão tem o curso de focas, né, que os recém-formados ou quem está para se formar pode fazer esse curso lá, tem as inscrições, agora tem uma turma agora, e a gente avalia, eles passam pela redação e a gente avalia. Então, logicamente, um jornalista que vai escrever mais rápido, que vai entregar um material melhor em menos tempo, e bem apurado e bem feito, porque rapidez, não adianta você entregar rápido e mal feito, né? Vai se diferenciar. Você ter passagem por economia, logicamente vai te amplificar, porque todo mundo aqui acho que chegou no mesmo consenso de que a economia é base de tudo. Então, se você não tem uma base assim, você também não vai conseguir construir, talvez, uma pauta mais aprofundada. Uma coisa que eu acho muito legal na minha área é que eu acho que eu tenho possibilidade de falar sobre tudo com o pretexto de um roteiro de turismo. Então, a Copa do Mundo, por exemplo, foi o pretexto para a gente fazer uma série de vídeos especiais para o Instagram sobre a Rússia. A gente fez uma série, acho que teve 13 episódios, se não me engano, 14 episódios, exclusivo para o Instagram durante meses antes da Copa. Se o dólar está alto, isso é uma pauta para a gente também. Como é que você vai viajar? Como é que você faz para economizar? Então, tudo está ali. Então, quando você presta atenção no que está ao seu redor e você tem uma pauta mais aprofundada para oferecer, eu acho que fica mais fácil de você galgar um caminho. Mas, assim, também a gente muda muito no caminho. Lá no começo, às vezes, você quer uma coisa, a vida vai te levando, ou você deixa de gostar de uma determinada área, também eu acho que você não precisa se comprometer com uma coisa para sempre. Se você quer mudar de área, pode fazer um curso, um mestrado, alguma coisa que te especialize em outro foco, e você vai tocando paralelamente o seu trabalho. Eu acho que, hoje em dia, se por um lado a gente tem as dificuldades de ter, dos veículos estarem com dificuldades financeiras, por outro lado, você tem um campo muito maior na internet de você também galgar o seu caminho pessoal. Então, às vezes, você quer fazer... Nossa, eu tenho um super conhecimento, não sei, que nem você falou de oceano. Eu gosto, estudo, faço isso há muitos anos, mas eu trabalho com, sei lá, com automóveis, no setor de automóveis. Por que eu não posso fazer um blog de oceano e ir lá colocando o meu nome e vendendo o meu peixe ali? Eu acho que hoje em dia a gente tem essa possibilidade a mais que antigamente você não tinha. Se você não tinha um contato, era muito mais difícil você galgar outro caminho. Então, eu acho que agora você também tem caminhos independentes. Você pode fazer o seu perfil no Instagram e vai fazendo seus stories, vai fazendo seus vídeos no YouTube. Acho que também dá para ser independente e fazer coisas legais.
Eu concordo plenamente. Eu acredito que, assim, acho que a palavra-chave aqui é dedicação. E a dedicação vem de diversas formas. Você pode ter dedicação pelo domínio da técnica, como é o caso dele no jornalismo de dados. Eu conheço pessoas que se dedicaram, por exemplo, a ser um youtuber, né? E encontraram um determinado caminho ali. Outros foram se dedicar ao podcast e encontraram um caminho ali, sempre buscando um viés de um domínio de um determinado assunto. Então, como ele falou, eu posso ter um domínio de oceanografia e conhecer as fontes da oceanografia, não ter espaço no grande veículo e ainda assim começar a me destacar e ganhar uma reputação que vai abrir a porta do grande veículo para que eu faça alguma coisa, né? Então, um pouco da minha trajetória, só para o pessoal entender, eu tenho 25 anos de cobertura de TI, um pouquinho mais, eu falo 25 só para ficar ali equilibrado, mas é um pouquinho mais. Quando eu comecei, ainda estava na faculdade, eu comecei a me preocupar em como furar essa barreira de entrada na grande imprensa. Então, assim, como é que eu me coloco como uma jornalista que as grandes redações vão prestar atenção? E o meu caminho foi buscar os professores e, pelos professores, tentar descobrir onde eu podia aplicar o meu diploma de jornalismo sem estar dentro de uma grande redação. E, a partir daí, eu fui passar a trabalhar na Fundação Roberto Marinho, fazendo justificativa de projetos da Fundação. Então, eu tinha que fazer toda a pesquisa, escrever quase que uma matéria super profunda para que os projetos da Fundação fossem apresentados para um patrocinador e aquele patrocinador se interessasse em colocar dinheiro. Depois disso, um professor me indicou para o Noênio Espínola, no Jornal do Brasil. O Noênio estava criando uma revista chamada Revista Info, que depois foi vendida para a editora Abril, mas era da editora JB. E ele precisava de gente que apurasse um catálogo de máquinas produzidas no Brasil. Então, o jornalismo de tecnologia começou no Brasil através de uma indústria nascente. A gente tinha reserva de mercado, a gente estava começando uma indústria e, a partir desse momento, era preciso mapear o que essa indústria estava fazendo. Mas, de novo, assim, o que me fez ficar? Eu apurando esse catálogo de hardware, eu comecei a perceber que tinham dados que eram muito díspares. Então, uma empresa dizia que tinha produzido X máquinas, que tinha vendido X máquinas, e eu dizia assim, onde está esse estoque, que deve ser gigantesco, porque não bate um número com o outro. E, a partir daí, eu ganhei o trabalho, né? E comecei a fazer o catálogo. Desse catálogo, eu fui para um catálogo que era um catálogo de base de dados. Eu estou falando de 1983. A gente já tinha base de dados no Brasil sendo acessada através dos grandes mainframes e da comunicação de dados ponto a ponto das grandes empresas nacionais e multinacionais. Uma forma da CNEM, Comissão de Energia Nuclear, conseguir informação era fazer um computador dela trabalhar a noite toda indo buscar informação nos Estados Unidos. Então, a gente chegava na CNEM, queria fazer uma pesquisa, por exemplo, num veículo americano, a gente chegava na CNEM e dizia assim, olha, eu queria esse periódico, queria essa aqui, queria isso aqui, levava 3 dias para voltar para a gente a informação, mas a gente já começava a fazer. Nesse momento eu percebi que a comunicação de dados associada à informação era o futuro da nossa profissão. E aí eu falei, bom, mergulhar nisso aqui, porque isso é o futuro. Ainda a gente não falava de internet, a gente não falava nem de BBS naquela época, né? E eu já mergulhei de cabeça. E eu nunca mais perdi contato. E foi assim que eu comecei a ir trabalhando. Minha primeira passagem no Globo foi na economia, né? A cobertura de tecnologia era na economia e voltou para a economia agora. Acabaram os cadernos especializados, ela voltou para a economia. Então, sem dedicação, sem ficar ali indo atrás daquilo que você precisa conhecer, você não vai muito longe, porque você não consegue se destacar. Você precisa se dedicar àquele tema que você escolheu. E não passa por um treinamento formal. Eu nunca fiz curso de TI.
Eu até pude fazer curso de programação, me ofereceram, e eu não fiz. Hoje me arrependo, porque hoje eu acho que faz falta. Se eu soubesse programar hoje, acho que eu teria muito mais chance de dominar Python, de dominar uma série de outras linguagens que são fundamentais para quem vai abraçar o jornalismo de dados, por exemplo, que eu acho fundamental. Eu acho que trabalhar com dado é algo que todo jornalista tem que fazer, saber onde está a fonte, saber onde está o dado primário, fazer o cruzamento de dados. As técnicas e as ferramentas facilitam muitíssimo, porque dão volume para aquilo que a gente consegue captar. Mas não é porque você não domina a técnica que você não tem que correr atrás do dado. Então, eu costumo dizer muito para a minha redação e para os meninos que chegam, por exemplo, e uso sempre isso como exemplo, os releases que vêm da Anatel sobre venda de aparelhos celulares ou de linhas celulares sempre esconde o dado mais importante. Então, o dado que está lá como mais relevante nunca é o dado mais relevante. Se você não tiver um histórico de acompanhamento de cada release e de cada número que saiu, você não sabe aonde está aquela informação que a Anatel tentou esconder. Então, você precisa estar trabalhando, e isso exige dedicação. Você tem que fazer um banco de dados seu, você tem que guardar todos os releases, você tem que guardar todos os números, você tem que ir fazendo o cruzamento dos números. Para a nossa felicidade, hoje, as grandes ferramentas como o Office da Microsoft, né, o Excel, ou mesmo as ferramentas livres lá do Google, todos eles já fazem essas inferências para você. Você joga o dado lá, e se você tabulou bem o dado, ela consegue te dizer onde está o desvio. Olha, esse número aqui é meio esquisito, né? Acho bom você olhar para esse número. E aí você começa a sua apuração. Então, dedicação é o básico. E, através da dedicação, você vai encontrar os seus caminhos e cada um vai construir o seu caminho. Não tem uma receita de bolo, né? Mas, se não se dedicar, não sai do lugar. Você concorda, Léo? Eu concordo. Eu concordo. E a forma como a gente entra no jornalismo especializado também, os caminhos são múltiplos, é muito engraçado. Um dos primeiros empregos que eu tive foi na revista Isto É, e eu era repórter de geral da Isto É. Eu cobri o que tivesse que acontecer lá, isso na primeira metade dos anos 80. E um belo dia eu estou passando do lado dos editores de fotografia e eles estão conversando lá sobre, vamos botar essa foto do Salvador Dalí nessa matéria e tal. Eu passei, olhei e falei, mas isso aí não é o Salvador Dalí, isso aí é o René Magritte. Não, mas é um surrealista, sim, é o René Magritte, é um surrealista belga. O Salvador Dalí, o René Magritte e tal. Aí o cara olhou para minha cara e falou, você entende de arte? Eu falei, não, eu conheço... Eu sei que essa obra especificamente não é do Dalí, é do Magritte. Ah, que legal. Bom, eu virei repórter de arte. Eu passei anos fazendo reportagem de arte, tudo quanto é matéria de arte, Amando Dal. E lá ia eu fazer reportagem de arte. E durante um curto período da minha carreira, acho que uns 2 anos, eu fui repórter de arte, especializado em arte. Eu era convidado para as galerias, para lançamentos, para tudo esse universo da arte. Um belo dia eu parei e falei, não, eu não quero mais ficar escrevendo sobre arte, eu quero escrever sobre economia. E comecei a me interessar, a estudar um pouco de economia e... saí da Isto É e me liga um amigo e fala, tem uma vaga para cobrir férias aqui no DCI, que é o Diário Comércio e Indústria, o antigo DCI nos anos 80. E o editor lá era um cara chamado Aloysio Biondi, que era um papa do jornalismo econômico e tal, e eu falei, eu vou nessa. E eu fui para lá. E isso me rendeu, isso foi em 86, isso me rendeu quase 20 anos de jornalismo especializado em economia. Eu fui cobrir férias numa editoria de economia e virei um jornalista especializado em economia. Aí fiz cursos na Bolsa, fiz cursos de mercado financeiro nessas entidades, Febraban, Andima e todas essas entidades, para aprender a linguagem, né? O dialeto, como é que você conversa com aqueles caras, que linguagem eles falam,
né? Porque assim, não, eu chegando lá sabendo falar português, não, o cara começa a te dar um monte de sigla e você não entende mais nada, dali a pouco a matéria, o cara foi embora, a fonte foi embora, a matéria já acabou e você não entendeu porcaria nenhuma do que está acontecendo lá. Então, essa mudança de especialidade, ela se dá muitas vezes por acaso, ou se dá de uma forma, mais ou menos, abre uma porta que te joga na direção que você quer. O jornalismo ambiental, por exemplo, eu estava na Agência Estado, eu passei pelo Grupo Estado 10 anos trabalhando lá, saí de lá em 98, e eu acabei virando, por conta da tecnologia, da internet, eu virei gerente de projetos especiais do Estado e repórter de Mercosul. Então, eu fazia reportagem do Mercosul e gerência de projetos especiais. A gerência de projetos especiais, o que era em 1993? Era internet. O grande projeto especial que tinha lá era a internet. Então, eu viajei junto com um grupo lá, eu viajei por 40 países para conhecer sobre o que se fazia sobre internet no mundo, do ponto de vista do jornalismo. Fiquei 2 anos fazendo isso, foi uma experiência que mudou minha vida. Fui para a Ásia, para a Coreia, Europa, Estados Unidos, América Latina inteira. Então, aí acabei virando o quê? Um cara especializado em internet. Né? Aí eu era um jornalista especializado em internet. Mas nessas minhas andanças, eu conheci um cara que era diretor de uma agência de notícias chamada Enterprise Service, a IPS. Um belo dia esse cara me liga de Nova York, vira para mim e fala: olha, eu estou aqui nas Nações Unidas e a gente está conversando com o pessoal do PNUMA, que é o Programa de Meio Ambiente da ONU, e eles estão querendo lançar um projeto chamado Terra América, que é um suplemento sobre meio ambiente que vai circular em jornais da região, da Argentina até o México. E como o Brasil fala português e as pautas são outras, a gente vai ter um editor de espanhol no México, um editor de espanhol no Uruguai e a gente quer um editor no Brasil. Você topa? E, sem mais nem menos, 2 semanas depois, estava eu editando um jornal para as Nações Unidas, para o PNUMA, sobre meio ambiente, que circulava na época no JB, no estado de Minas, na Folha de Londrina. Tinha mais uma meia dúzia de jornais menores. Bom, e aí eu comecei a cobrir, ainda trabalhando na Agência Estado, eu comecei a editar um suplemento de meio ambiente, um suplemento latino-americano de meio ambiente. Disso nasceu a Envolverde, essa agência de notícias, cujo benchmark como formato era a IPS, como agência de notícias. Publicávamos o Terra América, que durou 20 anos, Não, durou 16 anos. Ele deixou de existir faz alguns anos, 2 ou 3 anos, e a agência de notícias que distribuía notícias ambientais. E eu virei um jornalista especializado na área de meio ambiente. Essas transições, quando a gente vive muito também, você precisa mudar um pouco de interesse, porque senão fica tudo muito monótono, né? Você passa 40 anos fazendo a mesma coisa, então vai mudando. Mas essas transições, elas são assim, um pouco é aleatório, você é colocado diante da situação, e o outro é você agarrar a oportunidade ou não. Você vê, eu tive oportunidades que eu não quis. Não, isso eu não quero para mim, eu quero outra coisa. Mas teve oportunidades que quando passaram na minha frente, eu peguei e falei, não, eu quero isso para mim. Quando o Terra América apareceu na minha frente, eu olhei para aquilo e falei, puta, que coisa legal. Que projeto legal, eu vou pegar esse projeto. E o projeto chegou o PNUMA chegou a descontinuar o projeto durante 2 anos, quase 3 anos. E eu virei para o pessoal da IPS e falei, eu não vou parar no Brasil. Eles ficaram olhando e falaram, não, mas quem vai pagar? Eu falei, não sei, eu vou arranjar um jeito de financiar o projeto no Brasil. E a gente financiou o projeto e manteve o projeto rodando no Brasil em português, e 3 anos depois eles conseguiram uma grana do Banco Mundial e voltaram com o projeto na América Latina inteira. E só voltou porque o Brasil continuou, porque o Brasil sobreviveu. O projeto ficou vivo aqui, né?
Eu acho que essas oportunidades, elas aparecem, elas passam na frente da gente se a gente estiver preparado para elas. Por que o cara me ligou? Porque ele entendeu que eu era um cara que tinha o conhecimento necessário, a capacidade de articulação necessária e a desenvoltura necessária para tocar o projeto. Ele podia ter ligado para um monte de gente, ele ligou para mim. Porque eu também, na hora que eu conheci eles lá no Uruguai, eles ficavam no Uruguai, eu me interessei pelo trabalho deles. Falei, o que vocês fazem aqui? Como é que é isso? Para que lado vocês estão olhando? Em que direção vocês vão? Porque isso é o que nos dá nos cria oportunidades. A oportunidade não é um negócio que cai de paraquedas na tua frente sem nenhum motivo. A única coisa que cai na tua frente sem nenhum motivo é raio. O resto, e tem motivo. O resto você tem que criar oportunidades. Por exemplo, faz 20 anos, eu tenho uma experiência de quase 10 anos implantando internet na Agência Estado, depois faz 20 anos que eu edito uma mídia digital. Eu parei e falei, escuta, tem um problema nessa transição. Eu vejo os colegas que estão editando projetos digitais, jornalismo da melhor qualidade, tem gente fazendo coisas incríveis na internet. Todo mundo pobre, como dizia meu pai, pobre feito rato de sacristia. Não tem um farelo de hóstia para comer. O que precisa? Precisa de uma modelagem de negócios que resolva a questão do financiamento do jornalismo no ecossistema digital. Aí eu achei que eu não tinha quase nada para fazer e eu estou terminando esse semestre um mestrado em modelagem de negócios de jornalismo no ecossistema digital na ESPM. 2 anos metido em livro, pesquisa, fazendo um milhão de coisas e no final, até fevereiro, eu devo lançar um livro que é o resultado da minha tese, cujo título provisório, por enquanto, é Como Financiar o Jornalismo Digital. Que é justo. Vamos conversar. Aliás. Então, aliás, isso eu estou fazendo justamente porque eu conheço a maior parte dos meninos que estão empreendendo nessa área e eu vejo a dificuldade que eles têm em criar uma modelagem de negócio capaz de alavancar como profissão. Jornalismo é profissão, jornalismo tem que pagar as contas, gente. Se o jornalismo não pagar as contas, a gente vai deixar essa profissão morrer. Porque na hora do vamos ver, entre você ficar escrevendo... Tem meia dúzia de abnegados que vão continuar fazendo, independente de estar ganhando ou não. Vai estar raspando o fundo de taça de hóstia. Mas, no geral, é necessário que o jornalismo pague as contas. Até porque o exercício do jornalismo de qualidade requer investimento. Hoje requer investimento em tecnologia, requer investimento em reportagem, requer investimento em informação e o diabo a quatro. Bom jornalismo custa caro, né? Não é? Luiz. Oi. Bom, é interessante essa coisa da trajetória, porque de fato, acho que o que aconteceu com todo mundo aconteceu comigo também, que não foi uma escolha. Eu fiz o trainee do Estadão em 2013. Aí você entra para um núcleo em que você fica meio à disposição do jornal para o que eles precisarem e depois surgiu uma vaga em educação que foi a primeira que apareceu, eu agarrei ali e fui. Inicialmente eu achava uma coisa, não que eu achasse chato, mas eu não tinha interesse pela área, não tinha interesse prévio, até que é uma coisa que a gente discute muito na Geduca, que as faculdades pouco falam dessa área, né? Se fala muito de jornalismo econômico, político, esporte, cultura, mas educação acaba virando uma editoria dentro de cidades, dentro de geral, enfim. Até por isso existem poucos jornalistas especializados em educação. Então, existia ali uma resistência minha por desconhecimento mesmo. Mas será que eu vou ficar só ouvindo a escolinha, vou ficar indo em escola? Enfim, o que vai dar essa cobertura, né? E, no fim, foi dentro do jornalismo de educação que eu acabei descobrindo mais essa parte de dados, essa parte de administração pública mesmo, que abriu uma possibilidade gigantesca de outras matérias. Então, eu entrei no Caderno Metrópole do Estadão para cobrir educação
E dentro dessa cobertura eu acabei fazendo matérias de prefeitura, de governo do estado, de governo federal. Agora, no período eleitoral, eu estou praticamente só fazendo matérias sobre eleição, algumas vezes ligando educação com eleição também. Então, eu acho que é uma questão de coincidências, uma questão de acaso em algum momento, mas também vem do interesse, do seu interesse. Você gosta mais de uma hora, gosta mais de outra. Antes de chegar no jornal, eu tinha vindo para São Paulo para fazer uma especialização em ciência política, uma especialização lato sensu. E aí isso abriu uma possibilidade de conversar com pessoas da área, já começar a conhecer mais, enfim. Então, eu acho que isso ajuda de alguma forma, por mais que haja muitas coincidências, por mais que haja muitas situações em que você tem que entrar porque é a vaga que existe, porque é a situação que está lá colocada para você, também não é assim um tiro no escuro. A gente consegue, de alguma forma, tentar ali administrar e chegar no caminho que a gente quer. Muito obrigado. Bom, nesta altura aqui, nós temos mais uns 10, 15 minutos. Eu queria abrir essa conversa para o público também. Queria saber se vocês têm perguntas. Né? Por favor, vamos ver aí se tem alguma... Pois não. Tem um microfone ali? Seu nome é? Matheus. Bom dia a todos. A minha pergunta, na verdade, é referente à questão voltada às fake news. O G1 reportou no final do dia 7 de outubro, quando foi o primeiro turno das eleições, que eles tiveram uma audiência recorde no portal, em toda a história do site. Foram, segundo eles, se eu não me engano, foram 60 milhões, espero que essa também não seja uma fake news que eu estou falando aqui, 60 milhões de acessos. Eu queria ouvir de vocês se isso não seria um possível indicativo ou se é muito prematuro afirmar que as pessoas podem estar começando a mudar um pouco a forma de pensar sobre o acesso à informação, sobre as maneiras de se informar, considerando todas essas novidades que surgiram como o WhatsApp como principal ferramenta de informação de algumas pessoas. Obrigado. Você quer dirigir essa pergunta a alguém especificamente? Eu posso... Não. Luiz, você quer... Né? Bom, eu acho que a questão especificamente da audiência foi uma coisa dessa eleição, assim, né, que mexeu com todas as redações, principalmente porque em alguns momentos parece que existe até parece que a briga é até imprensa anti-imprensa, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que as pessoas têm se interessado, existem as estratégias das redações para conseguir alavancar a audiência, mas principalmente por causa do momento político, por causa da situação em que se coloca essa briga, essa disputa. Então, inclusive, porque muitas vezes eu vejo as pessoas que acessam para criticar mesmo. As matérias que a gente publica e vai alguém lá, às vezes até a maioria dos comentários são críticos, né? Esse jornal é comprado, esse site é comprado, vocês são patrocinados por não sei quem, muito críticos assim, mas estão acessando. E também eu acho que isso é interessante também, acho que a gente fez uma matéria recentemente mostrando o aumento, que você olhar no Google Trends lá, o que está sendo mais pesquisado em relação à eleição, no período eleitoral, nos 30 dias do período eleitoral, do começo até, acho que, se não me engano, começo de outubro, um pouquinho antes do primeiro turno, estava muito, nos termos relacionados aos candidatos, o que mais aparecia eram boatos que estavam espalhando. Então, sei lá, o tal do kit gay estava lá entre as mais procuradas relacionadas ao Haddad. Enfim, vários outros termos. O do Ciro Gomes, por exemplo, Ciro Gomes bateu na ex-mulher. Várias coisas que sabidamente são falsas, mas que estavam lá. Daí eu fui até conversar com a coordenadora lá do Google Trends, a Keila, aqui em São Paulo, e ela falou, isso não significa que as pessoas estão acreditando nisso, e sim que elas estão buscando mais na internet, talvez até para confirmar se aquilo é verdade ou não, porque se eu recebo um negócio no WhatsApp, tudo bem, a gente sabe que existe uma cultura gigantesca de compartilhamento sem verificação, sem checagem, mas muita gente vai à internet para tentar encontrar um pouco mais de informação, pelo menos. Então, é aí que essa pessoa vai procurar, principalmente agora com esse monte de agência de checagem, existe o Projeto Comprova, com 24 redações participando, fazendo fact-checking, o G1 e a Globo, enfim, com todos os veículos fazendo fato ou fake, o Estadão tem o Estadão Verifica, a Folha tem o Folha Informações. Então, as pessoas já caem, elas vão pesquisar pelo boato, vão pesquisar, enfim, o que elas querem saber, o que está acontecendo, e chegam nesses sites.
O próprio Estadão Verifica, acho que já teve mais de 100 mil mensagens de WhatsApp que a gente recebeu de pessoas querendo checar se uma informação é verdadeira ou não. É um serviço que começou agora, começou no meio do ano, principalmente com foco na eleição, e muita gente procura o jornal pelo WhatsApp, né, porque existe aquela sensação de que há uma conversa com o leitor, né, porque ele manda o boato para a gente tenta ver o que é que está mais viralizando, o que é que está, para também não ficar levantando um boato que ninguém falou sobre aquilo, e de repente a gente publica uma matéria sobre aquilo que ele perguntou. E na hora a pessoa manda uma mensagem, obrigado, nossa, que legal que você checou, não sei o quê. Tem muita gente criticando também, mas muita gente perguntando e agradecendo quando a gente checa. Então eu acho que o momento eleitoral ajudou a impulsionar, mas também essas formas de tentar fazer coisas diferentes, fazer coisas que outras pessoas não estão fazendo, e principalmente se diferenciando desse falso jornalismo, ou seja lá o que for, que está surgindo com força aí, né? Cristina, quer comentar também? Eu quero comentar também, porque eu acho que assim, há uma mudança clara de comportamento, principalmente entre a população que é mais intelectualizada, não mais escolarizada. Tá? Por quê? Porque essa população, desde a época do Trump, depois do escândalo da Cambridge Analytica, começou a perceber que era necessário ir buscar a fonte primária da informação ou uma fonte confiável. Né? Então, assim, os jornais erram muito, mas normalmente o jornal coloca um desmentido. Então, se eu tenho que escolher uma fonte confiável, eu vou procurar um veículo de grande imprensa onde eu pressuponho que a apuração foi bem feita, que há um trabalho por trás que vai me dar uma informação mais confiável. Apesar disso, não é prática corrente. Teve uma reunião ontem do Conselho de Internet nas Eleições, que é o Conselho Consultivo do TSE, que todo mundo meio que estava pressionando que não estava fazendo nada sobre fake news. Foi a terceira reunião desde o primeiro turno para cá. Antes, esse conselho só tinha feito outras 3 reuniões, então ele existe já há mais de 6 meses. Em 3 semanas, 1 semana, 2, ele já fez 3 reuniões, que foi o número de reuniões que ele já tinha feito antes. Então, eles estão tentando dar uma resposta. Mas nessa reunião de ontem, estavam todas as empresas de checagem, de fact-checking, estavam as plataformas, e eu estou para escrever essa notícia, não escrevi ainda, vou escrever agora quando eu voltar, porque eu apurei até ontem, às 1h da manhã, foi a hora que eu consegui falar com uma fonte que estava na reunião, e a percepção geral é que está todo mundo enxugando o gelo. Tá? Mesmo com tudo que se está fazendo, com todas essas iniciativas que ele acabou de falar, do Comprova, do Fake ou Fato, a sensação que existe é que a gente está enxugando gelo. Que tem muito mais fake news rodando do que o pessoal de fact-check é capaz de checar. Então, e essa minha fonte falou a seguinte frase: a produção de fake news é industrial, o fact-checking é artesanal. Para você ter uma ideia do tamanho, da dimensão do que a gente está falando. Então, acho que a gente só vai conseguir lidar muito bem com esse fenômeno, e ele ganha importância e muita proporção em momentos como que a gente está vivendo, eleitorais, mas ele é corrente, ele está no jornalismo de economia, ele está no jornalismo científico. Uma das fact-checks que deu mais problema para o Ministério da Saúde, por exemplo, que está circulando ad eterno, é a da vacina, e que a gente tem que ficar combatendo toda hora. Então, assim, é um problema insolúvel, é um problema que a gente vai começar a tangenciar e arranhar quando a gente, de fato, fizer educação midiática. Falta educação midiática no país. É algo que talvez a gente tenha desaprendido a ler jornal com os anos todos de ditadura. Espero que a gente agora possa continuar tendo imprensa livre, porque senão isso vai ficar pior ainda. Porque me preocupa muito o fato de alguns agentes sociais terem aprendido a lidar muito bem com as ferramentas que os grandes veículos não estão sabendo usar. Né? E aí o canal de comunicação fica um canal de comunicação unilateral, que acaba confirmando o viés de confirmação e faz a mensagem espraiar. É muito complicado tudo que a gente está vivendo. Então, assim, quanto mais a gente puder fazer com que as pessoas, de fato,
usem a internet. E o Google Trends é um exemplo de que isso está começando a inverter a curva, para buscar informação mais confiável, para apurar uma informação que ele recebeu pelo WhatsApp, melhor para todo mundo. Eu acho que eu vou até completar um pouco disso mesmo que você estava falando. Eu acho que esses boatos, eles têm um poder que às vezes a gente da grande imprensa não tem, que é você se comunicar de uma maneira simples, direta, e levar aquilo para a pessoa. Então, eu acho que quanto mais também a gente se diversificar em plataformas, quanto mais a gente entender onde está esse público e como falar com ele, e aí fazer um meia-culpa mesmo, e olhar até que ponto você não tem que modificar a maneira como você fala, a mídia que você usa, ou você fazer várias coisas. O Estadão, por exemplo, tem o Drops, que é para os stories do Instagram, para falar com o pessoal. Manda coisas pelo WhatsApp também, você se inscreve lá e recebe pelo WhatsApp. Bom, hoje tem podcasts, tem várias plataformas, porque bem isso que você falou. Os fake news, elas são industriais e elas têm uma linguagem muito fácil. Então, é hora de olhar também e perguntar como é que eles estão se comunicando. Não é apenas você estar ouvindo o que você quer ouvir, você está lendo o que você quer ler, mas é de uma maneira que a pessoa agrega. Teve uma entrevista, vocês desculpem que a memória não é meu forte, por isso que como jornalista eu anoto tudo, porque eu nunca lembro de nada. Mas, se eu não me engano, foi com o Chico Buarque, e perguntaram para ele o que ele achava da Axé Music, contando que ele ia dizer que era um lixo. E ele falou assim, olha, eles conseguem se comunicar com um determinado público, e isso é válido. Então, eu acho que é isso também. Acho que a gente tem que pegar esse momento para fazer um meia-culpa e também entender por que eles estão chegando e a gente não. Então, além do fact-checking, eu acho que a gente também tem que olhar como se comunicar. E eu acho que a gente não tem que ter medo de experimentar. Então, vamos fazer stories. Stories não deu certo. Vamos fazer ao vivo. O Facebook fechou o algoritmo. Vamos fazer outra coisa. Onde esse povo está? Onde eles estão recebendo essas notícias? Como ela está se propagando? Vamos entrar ali também. Então, eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que ficar atenta. Fala, eu falo. Nesse período agora eleitoral, eu estou fazendo o curso na SPM nesse momento, né? Ainda estou em curso. E a gente tem conversado muito com acadêmicos e com pesquisadores, e tem um dado mercadológico que está fora da equação. Nós vivemos numa bolha. Antigamente tinha um neologismo que falava que o Brasil era a Belíndia, né? Era um pouco da Bélgica e muito da Índia, né? Nós falamos para a Bélgica. O nosso métier, nosso alcance é o alcance do Brasil culto, né? Mais da metade dos smartphones do Brasil tem planos pós-pagos, ou melhor, pré-pagos, que têm acesso ao WhatsApp grátis. Eles não têm acesso à internet como a gente está acostumado. Nossos planos costumam ser, eu garanto que aqui quase todos vocês têm plano de internet ilimitado ou com muita capacidade de dados para buscar informação, para navegar. A maior parte, mais de 50% dos celulares, dos smartphones que circulam no Brasil, tem planos muito limitados de dados e não tem a capacidade de navegação e de checagem dos fatos via internet. Verdade absoluta. Essa comunicação está na mão da classe C, D e E. Exatamente. E eles recebem o grande fluxo de informação para esses celulares da classe C, D e E é o WhatsApp. E nós não temos nenhum controle sobre o WhatsApp, sobre o que rola no WhatsApp. Tanto não temos que a gente briga com o tio no WhatsApp, porque o tio é um bolsominion. Né? O WhatsApp, na nossa classe social, o WhatsApp é um instrumento de comunicação. A gente usa o WhatsApp para trocar
mensagens, eventualmente dar uma dica. Na classe C, D e E, o WhatsApp é a internet, é sinônimo de internet. Esse fenômeno se chama Dark Social. É um fenômeno que os marqueteiros estão estudando. Então, a informação, vai um link às vezes, vai um vídeo, vai uma mensagem pelo WhatsApp para essa população, e às vezes para a população mais escolarizada mesmo, porque eu acho que o tio dele provavelmente é um abastado, né, dentro desse universo que a gente está falando aqui. O que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o Washington Post e o New York Times tomaram a decisão de, para determinados assuntos de utilidade pública, ou de importância pública, que é o caso de uma eleição, suspender o paywall. Então, se vocês vão ver que está circulando, e eu sou uma das pessoas que está participando, pedindo para a Folha e para o Estadão suspenderem o paywall da editoria de política durante a eleição. Era, na minha opinião, o que devia ter sido feito, porque aí a gente ajuda a passar para o tio ou a passar para a empregada aquela informação que a gente manda o link, mas ela não consegue entrar porque ela não tem o plano de dados primeiro, ou porque ela tem um paywall ali e ela não vai pagar para ler. Bom, nós temos mais uns poucos minutinhos. Ele é mais amplo. Microfone. A gente tem que analisar esse cenário. Enquanto profissionais de comunicação, a gente tem que analisar esse cenário de como é que se dá os fluxos de informação dentro da sociedade. Claro, o jornalismo profissional é fundamental e derrubar os paywalls nesse momento seria incrível, seria uma coisa incrível. Mas nós ainda não descobrimos, e não é de agora, no impresso nós também não descobrimos. Há 20, 30, 40 anos atrás, a gente também não tinha descoberto como é que faz para chegar a informação de qualidade nessa população classe C, D e E. Não é uma coisa, mas é por causa do WhatsApp. Não. O WhatsApp, na verdade, é uma ferramenta que, se nós, profissionais de comunicação, aprendermos a usar, como ele está sendo usado por esses grupos de analytics, nós vamos conseguir dar um salto na oferta de informação. Mas a gente ainda não criou modelagens capazes de fazer isso. Bom, como todos podem ver, nós estamos num momento absolutamente eletrificado, né? Quer dizer, estamos saindo um pouco do nosso, né, do nosso foco com uma questão que não é menos relevante. Nós temos alguns minutinhos, mais alguma pergunta? Vocês me escutam? Vocês falaram da questão de... Espera, está que está chegando um microfone aí. Vocês falaram da questão de linguagem, de plataformas, né, de como chegar ao leitor. Acho que tudo isso é válido e eu concordo que se fala muito e ninguém nunca chegou a nenhum consenso. Mas acho que tem outra coisa que eu não sei como é que vocês avaliam, que é o fato de que muitas das fake news prosperam porque elas falam que as pessoas querem escutar. E, obviamente, dá para entender, ou dá para fazer uma analogia, esses grupos tratam a informação quase como um bem de consumo. Vou fazer um teste para ver se este produto aqui, se esse sabor atrai o público, ou se ele gosta mais desse sabor ou deste cheiro, e vou direcionar aquele que mais pessoas gostaram. E a notícia não dá para a gente fazer, não dá para tratar desse jeito. Quer dizer, a notícia está lá, o fato está lá. Quer dizer, você não pode falar o que a pessoa quer necessariamente. Nesse particular, tem chance do jornalismo... não digo que não dá para se adequar, obviamente, mas assim, como é que a gente vence essa barreira de falar? A gente tem que falar uma coisa que não é necessariamente o que as pessoas querem escutar. E isso não tem nada a ver com vender notícia ruim, é simplesmente o que acontece, né? Como é que a gente como é que se encara essa questão? Eu acho que é um pouco do que eu falei. Eu acho que você tem que encontrar mesmo, porque assim, a informação a gente tem, e a gente tem informação de qualidade, e a gente precisa saber comunicar isso, jogar para fora. Eu acho que tem 2 pontos. Eu acho que um ponto que as faculdades de jornalismo deveriam trabalhar melhor é o marketing.
Porque a gente não pode esquecer que a notícia é o nosso produto. E a gente tem que saber vender esse produto. Então, durante muito tempo, o jornalista ouviu a palavra marketing e saía correndo para o outro lado, porque você não pode misturar as duas coisas. Mas a gente tem que saber vender o produto que a gente tem. Então, o que uma agência de publicidade faz? Ela conhece o público dela, ela faz pesquisas, e hoje em dia é muito fácil de você descobrir quem é o seu público. Tem 1 milhão de maneiras de você conseguir dados, então você não sabe apenas que o cara é classe A e B e ele tem uma renda X, mas você sabe que o que ele assiste na Netflix, você consegue saber, por exemplo, enfim, 1 milhão de coisas, o que ele consome, o que ele acessa na internet, quais são as páginas que ele curte. Você tem uma gama muito mais ampla de informação. Se você unir esses dados, que aí a gente entra também no jornalismo de dados. Se você unir essas informações de marketing e você usar isso no jornalismo para vender a sua notícia, você vai conseguir atingir melhor o seu público. Porque eu acho que uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade é identificar, principalmente quando você trabalha em grandes veículos, é identificar qual é o seu público, porque é uma coisa muito ampla. O assinante é um, mas o cara que chega pela internet, ele tem 1 milhão de perfis. Como é que você vai falar com esse 1 milhão de perfis? Então, eu acho que primeiro, você entender quem é esse cara e você tentar fazer coisas diferentes para públicos diferentes. Por isso que eu citei, o Estadão criou o Drops. O Drops é um produto feito para o Instagram para falar com uma audiência jovem que acessa o Stories no Instagram. Então, e por lá, com uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais descolada, você manda o cara para informação aprofundada. Então, você dá um jeito de atrair esse cara para ele entrar numa notícia real. E eu acho que também tem uma questão de você criar formatos novos, você criar formatos interessantes. Isso não significa fazer meme para tudo, mas eu acho que é você identificar o que vai conversar melhor com a sua audiência. Porque se a gente está falando de jornalismo especializado também, às vezes as audiências são muito diferentes. Então, o meu público é muito diferente do público do Luiz, que é muito diferente do seu, que é muito diferente do seu. Em algum momento ele pode convergir, eles podem converger, mas eles são diferentes. Então, você também entender a linguagem do seu público e arrumar maneiras de falar com ele e testar. Eu acho que não tem problema você... Eu vou investir no podcast, vou fazer 5 meses de podcast. Putz, podcast não funcionou. Vou fazer stories. O stories não funcionou. Eu vou criar um canal no WhatsApp. Eu acho que é um momento de experimentar. Como não existe uma fórmula ainda, ninguém descobriu essa fórmula perfeita, é uma coisa que até a gente está aqui tentando discutir, encontrar denominadores comuns. Eu acho que é a hora de experimentar o máximo possível para ver o que vai dar certo disso tudo. Isso tudo que ela falou é verdade. E a gente precisa trabalhar nisso. Agora, a gente precisa entender em que mercado nós atuamos, né? A gente atua num mercado que está com uma super oferta de informação em todas as áreas. Você tem uma super oferta de informação de todo quanto é tipo e as pessoas estão pulando de uma para outra. Então, o mercado que a gente atua é o mercado da atenção. O que você está disputando é a atenção do público, né? E existe um déficit de atenção. As pessoas estão prestando cada vez menos atenção porque elas são chamadas o tempo todo. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar para adquirir aquela atenção. No entanto, tem um problema nisso, né? Que é uma definição muito antiga do Milor Fernandes sobre... Não é do Milor, é do Qual é a definição? Aí a gente fala. Vocês me lembram. Fala a frase. É uma definição assim: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. Né? Então, quando você está trabalhando com temas de interesse para a sociedade, normalmente as pessoas não querem ler aquilo, porque aquilo vai incomodar. Elas querem ler algo que lhes faça bem, que ajude a relaxar no final do dia, tal. Elas não querem saber que teve tsunami, que morreu criancinha, que não sei o quê, apesar disso ter que ser publicado. Jornalismo não é publicar o que as pessoas... vai sempre
É publicar o que alguém não quer que seja publicado e o resto... Todo o resto é secos e molhados. Os secos e Mas molhados entrou no Milor Fernandes. Agora, o jornalismo é aquilo que... Publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. Parece que é de um político americano, agora eu não vou saber qual deles mas é um dos presidentes americanos. Mas ainda vale. O jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que seja publicado. Isso no jornalismo de tecnologia, por exemplo, para entrar no gancho do jornalismo especializado, é muito interessante, porque quando você faz uma matéria dizendo que a Apple errou em alguma coisa, meu amigo, prepare-se para os comentários raivosos dos Apple maníacos, porque a Apple é uma seita. Né? Tem uma galera lá que não aceita que você critique a Apple, como no passado não aceitava que você criticasse a Microsoft e o Bill Gates. Né? Então, assim... A ferramenta do Windows é melhor do que a ferramenta era um problemão. Então a gente está acostumado com essa dicotomia. Mas pegando um pouco o gancho e mostrando por que a especialização é muito importante, e eu sinto uma certa frustração, porque tudo isso que os dois falaram aqui, eu falo a exaustão desde a época que a gente começou com o jornalismo na internet. Né? Eu fiz um dos primeiros jornais. O Globo Online é um dos primeiros. Antes do Globo Online, junto com a Agência Estado colocou no ar o noticiário dela ainda para o lançamento do produto InfoServe, da Embratel, antes do acesso comercial estar disponível no Brasil. E o Globo fez o caderno de informática, porque eu fui lá, maluca, aprender a fazer HTML e botar aquele troço no ar, porque tinha que ter alguma coisa em português para a Embratel mostrar como é que aquilo funcionava. Tá? Então, eu sou uma crítica muito ferrenha da questão de que a gente não utiliza todas as plataformas que a gente tem. A nossa indústria é a indústria da informação. Mais do que isso, é a indústria da informação apurada, é a indústria da notícia. Né? E a gente não usa todos os canais que a gente deveria usar. Eu falei agora da Dark Social. A Dark Social está sendo estudada nos Estados Unidos como o maior ranqueador de tráfego para os sites de marca. Ela não poderia ser o maior ranqueador de tráfego, por exemplo, para os sites de notícia? Poderia, mas a gente precisa rever a nossa forma de trabalhar. Eu não conheço nenhuma redação que esteja entrando e montando grupos de WhatsApp com os seus leitores para entender como é que seus leitores percebem a notícia, se ela está falando de uma forma correta ou não está, que tipo de approach o seu eleitor gostaria de ter, porque a gente não pode ter a ilusão de que o veículo que a gente trabalha e de que o jornal que a gente lê não tem um viés ideológico. Ele tem. E se ele deixa isso muito claro, tanto melhor para todo mundo, porque você vai ler dando desconto de que o viés daquele veículo é aquele. Né? E ele pode informar dessa forma muito bem. Mas a gente não faz. Então, a Adidas, por exemplo, tem grupos no WhatsApp para modelar quais são os seus influencers, o que as pessoas vão querer dos próximos produtos dela. A gente não conhece eu não conheço nenhum veículo de comunicação que tenha formado grupos no WhatsApp. Não sei se ele conhece, mas acho que não. A gente não usa, né? Bom, lamentavelmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a presença aqui dos nossos palestrantes, a audiência de vocês. E vamos chamar o Márcio aqui. 5 minutinhos para começar o segundo painel. Como? 5 minutinhos a gente já começa o segundo painel. Quanto tempo? 5 minutos. 5 minutos começa o segundo painel. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a vocês.